mencionou ali, física, né, mental, psicológica, social, espiritual, né, diante de um rompimento de vínculo, ou seja, quando existe a situação de um rompimento de vínculo muito importante e muito significativo para aquela pessoa. É como se perdesse o chão. Eu ia falar, é exatamente essa sensação, né? Perdesse uma base ali. A base, exatamente, perdesse a base. Então, a experiência do luto, ela pode ser uma experiência muito intensa, muito desorganizadora. Então, por isso ela é tão desafiadora e tão difícil de ser vivenciada, por conta desses vários aspectos, dessa dimensão que ela entra ali, que envolve, né? Que ela é envolvida, que ela E é engraçado que o luto, aqui a gente tá falando mais do luto familiar, quando você perde alguém próximo, né? Alguém da família, mas é engraçado que a gente sente também o luto até por pessoas que a gente nem conhece, quando, por exemplo, morre um artista que você é fã, né? Morre alguma pessoa assim que é muito amiga de alguém e você vê essa pessoa sofrendo também, isso acaba passando pra pessoa, né? Perfeito, Julian. Você está falando de uma experiência que dentro da psicologia a gente chama de luto coletivo, né? O luto coletivo, ele tem essa característica de a gente ser impactado por compaixão, por atravessar algo que é nosso, né? Que é o quê? A fragilidade da vida humana, né? A gente teve recente, né, o comunicado do falecimento da Preta Gil. Sim. Né? Então, é um luto, é uma experiência, né, de morte de alguém que a gente não tem contato, que a gente não tem vínculo, mas ela nos atravessa por ser uma pessoa pública, porque a gente conhece um pouco da história dela. Da luta dela, né? Da luta dela. Então, assim, alcança a gente, nos atravessa por conta dessa fragilidade humana, né? Por conta de toda a história dela, por conta de alguma identificação, algumas pessoas até por conta da identificação, de passar por um período de adoecimento, ou pela questão que ela trouxe, né? De não ter tido o apoio naquele momento, né? De uma pessoa próxima a ela, né? Encarou sozinha, né? Encarou sozinha, com os amigos, né? Ela teve muito apoio dos amigos, né? Mas trouxe essa parte mais sensível de não ter apoio de alguém que ela esperava. Pois é. Então, assim, é um luto coletivo porque nos atravessa desses vários aspectos. E é uma fragilidade inerente ao ser humano. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser de qualquer raça, você pode ser de qualquer religião, mas todos nós um dia vamos perecer, e por isso que eu acho que é uma coisa que atravessa a gente. E existe um tempo certo para viver o luto, doutora? Quais que são as fases do luto? Saber se eu estou lidando com ele de forma saudável. Essa questão do tempo, Julian, essa é uma questão que aparece muito até nos acolhimentos que eu faço, né? Essa questão do ansiar, né? Pelo tempo, né? Ai, doutora... O tempo cura, né? Patrícia, quando que isso vai passar? Porque é desconfortável passar por essas emoções, por essa tristeza, por essa falta de energia que o luto traz, né? Então, a gente não fala em tempo, Julian. A gente não fala em tempo específico, né? Vai variar. O que a gente entende é que o primeiro ano após a perda, né? Ele é um ano bastante desafiador para o enlutado. Por quê? Porque nesse período de um ano, eu costumo dizer até que são as estações, né? Passam-se as estações, né? Nesse primeiro ano vivencia-se muitas datas, que são datas marcantes para aquela história, né? Para aquela história, para aquela relação, aquela pessoa que se foi. Então, o que é? O primeiro aniversário, o primeiro Natal, né? O primeiro dia das mães, o primeiro dia dos pais. Então, são aspectos específicos do calendário, né? Marcos do calendário que trazem esse desafio nesse período de um ano. Mas a gente não fala especificamente de um tempo, sabe, Julian? A gente tem que cuidar quando a gente fala de luto, pessoal, para não tentar encaixar, porque se a gente pensa, essa pessoa ela tá passando por um período de luto, né, vivenciando sentimentos, emoções intensas por mais de um ano, será que ela tá
adoecendo, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para isso. É que cada pessoa tem o seu processo também, né? E vai reagir de uma forma diferente. Tem aquele que quer conversar e desabafar, tem aquele que prefere se fechar e nesse momento não demonstrar as emoções. Mas então, o que você recomenda, doutora, até para quem está acompanhando alguém que está enlutado, né? Como oferecer apoio para essa pessoa sem de repente invadir o espaço dela ou pressionar para que ela melhore, né? Excelente pergunta, Júlia, muito boa. Acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas que estão ao redor de alguém que perdeu alguém, né? Importante. Então, muitas das pessoas que vão estar ao entorno dessa pessoa também estão, né, enlutadas, estão impactadas de alguma forma, mas eu penso que a melhor forma que a gente pode ajudar alguém que está enlutado, um amigo, um familiar, é sendo presença. E eu acho que é o mais desafiador, ser presença, porque lidar com a tristeza do outro, lidar com o choro do outro... É pesado, né? É delicado, né? A gente quer, sabe, Juliana, a gente quer consertar as coisas e luto não pede conserto. Luto pede calma, paciência, vivência, é um processo, né? Então, ser presença, dar espaço para a pessoa poder falar, porque o enlutado, ele tem necessidade de falar. Né? Muitas vezes ele precisa falar repetidamente sobre a pessoa, sobre o processo dela, sobre o que ela está sentindo. Então, ter essa escuta, presença e ter escuta são questões muito importantes para quem está vivenciando o luto. Quem está ao redor, né? Muitas vezes, Juliana, a gente precisa perguntar de que forma a gente pode ajudar. Essa é uma questão bem importante. É, que funciona pra gente pode não funcionar pra pessoa, né? Exato. É como você mencionou ali, né? O luto tem um tempo diferente para cada um, o luto tem uma reação diferente para cada um, né? O enfrentamento é diferente para cada um. Então a gente esquece muitas vezes de perguntar, né? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Né? De que forma eu posso te ajudar? Às vezes são coisas muito simples e práticas do dia a dia. Às vezes a pessoa esqueceu de tomar um café, Julian. Ela esqueceu de comer, porque ela tá tão envolvida naquela falta de energia, naquela tristeza, que ela esquece de comer, ela esquece de se alimentar. Né? Se ela tem filhos, às vezes ela esquece, por exemplo, de alguma demanda das crianças. Então, às vezes você pode oferecer ali um café para a pessoa que está enlutada, né? Uma comida, uma sopa, né? Olhar, precisas que eu leve as crianças para a escola? Eu posso fazer isso por ti hoje? Te ajuda de alguma forma? Perguntar. É muito importante. E, doutor, hoje você percebe... até com os pacientes que você atende, porque hoje a doutora Patrícia é especialista em luto, então atende pacientes voltados para essa área. Você percebe que às vezes algumas pessoas também sentem a falta desse apoio de pessoas próximas, porque hoje a gente vive um fenômeno que a gente está conectado o tempo todo, mas a gente parece que está tão distante às vezes um do outro e falamos isso até dentro da própria casa da gente. A gente está ali do lado um do outro, mas cada um no seu mundo, no celular, com a sua música, com o seu jogo, com o seu filme. Há relatos de pessoas que também têm essa dificuldade de ter alguém próximo que escute, né, que tente de alguma forma dar esse apoio também? Sim, Júlia. É até recorrente. É recorrente essa fala dos enlutados, de que eles sentem, às vezes até de amigos muito próximos, né? Amigos muito próximos que eles sentem essa falta de apoio, essa falta de presença que eu mencionei antes, né? E eu acho que tem muito a ver com o fato de a gente não conseguir lidar com a dor do outro, né? Tem muito essa questão de cada um estar conectado, né? Que você mencionou ali também, no seu mundo, né? Então, uma pessoa da família está lá no quarto assistindo alguma coisa, a outra está na sala e às vezes não está percebendo como é que aquela pessoa está reagindo, o que aquela pessoa precisa. E às vezes nem quer perceber, porque eu não vou ali, ela vai tirar a minha energia. Hoje a gente é bombardeado o tempo todo com interações prazerosas para o nosso cérebro, né? Internet e tal, então parece que às vezes um momento de tristeza, até mesmo do outro, se torna algo muito mais pesado, quando na verdade não é bem assim, né? Todo mundo passa por uma situação assim. Eu acho que a gente esbarra muito nessa questão do insuportável para quem tá perto, né? Beira o insuportável no sentido de o luto, ele é um processo cansativo, né? Então, assim, a pessoa, ela
tá com uma energia diferente, ela não vai estar falando sobre coisas bonitas, ela não vai estar falando sobre coisas alegres, né? Essa pessoa ela vai estar falando sobre o processo dela, sobre a tristeza dela. E quem está por perto não consegue lidar com essa fala repetida, não consegue lidar com a tristeza, com o choro, né? Porque é muito comum a gente perceber assim, tem um amigo por perto, ele vai dizer o quê? Não chora, vai passar. Né? E não é isso que o enlutado precisa ouvir, né? O que ele precisa? Eu tô aqui contigo, né? Pode chorar, né? Pode chorar, pode falar. Pode chorar, pode falar. Então, assim, eu acho que tem muito mais a ver com essa coisa da gente não dar conta de estar presente, né? As pessoas próximas. E o enlutado fala muito sobre isso. Essa necessidade de os amigos, de as pessoas estarem próximas. E nesse momento que é tão importante esse apoio, as pessoas meio que se distanciarem porque não sabem como lidar. Então, essa conversa também é tão importante para você que às vezes passou ou passa por uma situação de luto, mas também para você que de repente está apoiando alguém ou que pensa em apoiar, que tem alguém próximo que está passando por essa situação. E aqui no estúdio mesmo a gente já recebeu várias mensagens de ouvintes que passaram por perdas recentes e que dizem estar travados, sem conseguir seguir com a rotina, né? Então, para essas pessoas, doutora, quando que é a hora certa de procurar ajuda psicológica? Então, essa é uma questão bastante importante, né? Quando a gente percebe dentro do nosso processo de luto, Julian, que a nossa vida, ela não volta minimamente a uma estrutura, né? Eu paraliso diante, né, da situação, eu evito situações a todo custo, né? Eu me isolo, né? Tem um isolamento muito importante, então uma paralisação diante do que eu estou vivenciando, eu não consigo falar sobre o assunto, né? Então são sinais que a gente deve prestar atenção, que sugerem que seja o momento de procurar ajuda, porque a ajuda especializada, ela abre um espaço para que a pessoa possa expressar, porque a sociedade, né, ela os amigos voltam à sua rotina, voltam ao normal, né, e o enlutado, ele fica sem esse apoio, né, e às vezes nesse momento onde ele paralisa, onde ele não tem mais energia, né, o autocuidado, ele fica comprometido, então é um sinal de que é hora de buscar ajuda especializada. Olha só, e a gente tem até um relato aqui de um ouvinte que, aproveitando o assunto também, falou aqui, para ela foi muito difícil o luto, que hoje ela não gosta nem de falar e nem de lembrar. Ela cuidou da mãe dela por 10 anos e no dia 12 de fevereiro desse ano encontrou a mãe sem vida, né? Já estava doente já, né? E ela disse que não consegue nem olhar as fotos da mãe e não teve nenhum apoio na época, mas que hoje ela se considera que está bem hoje, né? Mas justamente, olha só, um ouvinte que passou por uma situação de luto e que foi uma situação difícil aqui para ele também. Difícil, imagina, né? Essa ouvinte nos conta que viveu aí, a mãe viveu 80 anos, né? Não tem a idade dela, né? Mas que cuidou da mãe por 10 anos. Por 10 anos. Então, olha só, ela cuidou por 10 anos da mãe, ela foi cuidadora, né? Ela vivenciou rotinas de cuidado, rotinas, né? Que, eu não sei a situação ali, né? Rotinas que envolvem o nosso mundo, né? O mundo dela. E, de repente, né? A mãe dela adoece, a mãe dela falece. Então, assim, o mundo dela ruiu, né? Ela não se entende mais, até, eu acho impactado, assim, impactante para os cuidadores, porque eles perdem uma referência, porque a missão deles, a vida deles até aquele momento, por 10 anos, foi cuidar de alguém, né? Então eu me perco até de quem eu sou, né? Quem eu sou agora, que eu não tenho mais a minha mãe, que eu não tenho mais alguém para cuidar,
né? Então é um processo que também remete a uma ressignificação, ao encontrar uma nova rotina que é bastante desafiadora. E você indicaria para essa ouvinte que de repente ela disse que não gosta de falar, não gosta nem de lembrar, você recomendaria de repente para ela procurar algum tipo assim de ajuda, de repente para falar sobre, para conseguir, né, superar isso de uma forma mais leve? Seria um caso desses? Essa ouvinte, ela fala pra gente que ela se sente bem hoje, sim, né? Hoje sim. Apesar de, né? Então, assim, o não gostar de falar sobre o assunto é porque trazem gatilhos sobre a vivência dela, né? Então, eu acho que é absolutamente compreensível, né? O não querer falar sobre o assunto, não querer voltar, né, para esse lugar de dor, de sofrimento e de perda que ela teve, mas eu acho importante sim olhar para que quais outros aspectos esse não falar na vida dela também estão impactando. Eu não quero falar por quê, eu não quero falar porque falar de morte é algo que eu não quero, ou eu não quero falar sobre a minha experiência, né? Porque eu não falar sobre a morte não significa que a morte não vai acontecer. Sim, sim. Né? Porque a morte é inevitável, é algo universal. A única certeza que a gente tem. Exato. Então, assim, o meu receio de falar é sobre o quê? Sobre a minha experiência ou é sobre a questão da morte em si? Porque perder faz parte da condição humana, né? É uma experiência que é universal. Todos nós vamos passar por experiências de perda e precisaria verificar em quais aspectos esse não falar ele está envolvendo essa ouvinte, né? Mas eu acho que por hora, conforme o relato dela, Julian, eu acho que está tudo certo. Ela está resolvida, assim, em relação a isso. Está acalentada. Então, muito bem, doutor. Eu gostaria que, para a gente encerrar aqui também a nossa entrevista, que você explicasse para a gente um pouco sobre o serviço de acolhimento ao luto que o Boa Vida oferece, em parceria com a Associação Matia Haas. Como é que funciona esse suporte? Certo. Então, assim, Júlia, nós temos duas modalidades de cuidado, que nós chamamos de acolhimento ao luto, que é através do atendimento individual. Esse atendimento ele é realizado comigo, né, que sou psicóloga, trabalho aí mais de uma década com o Grupo Haas, né, agora faço parte da associação. Então, esse atendimento individual, a pessoa que entra em contato, né, para esse atendimento, ela tem direito a 2 sessões. Essas sessões, ela tem a duração de 50 minutos, então é a duração de uma sessão normal de psicoterapia, né, onde a gente trabalha os aspectos da vivência do luto. É um atendimento breve, mas é um atendimento bem focal, é quase como um plantão psicológico, né, para aquela dor emergente ali, para aquele espaço, para dar aquele espaço para que a pessoa possa falar sobre a vivência dela. E a gente também tem, que é algo que particularmente brilha muito meus olhos, que é o grupo de apoio. Né? Eu gosto muito de trabalhar com o grupo de apoio. O nosso grupo ele se chama Grupo Girassol, e o Grupo Girassol ele tem uma característica de alcançar mais pessoas para esse trabalho terapêutico ao mesmo tempo. Né? Então, o Grupo Girassol ele funciona da seguinte forma: você pode fazer a inscrição, né, através do nosso através do link que a gente tem dentro das nossas páginas, ou pelo telefone também. O Grupo Girassol ele tem um ciclo de encontros de 6 encontros, são encontros quinzenais, com duração de 1h30. Então, nesse espaço de troca, a gente tem muito espaço para falar sobre o nosso sentimento, sobre o desafio da experiência do luto, ressignificar, né, algumas questões. Existe um empoderamento de quem participa do grupo, porque ele está ali ouvindo e ele está trocando com outras pessoas que também estão vivenciando essa experiência. Então, existe um sentimento, uma sensação de pertencimento muito grande. Ou seja, eu não estou sozinho nessa experiência. Isso que é importante, É quase como se eu me encaixasse na minha turma, vamos dizer assim, sabe? Tem uma compreensão muito grande, e eu acredito de verdade que o grupo de apoio ele é uma potência muito importante para quem vivencia essa experiência do luto. Muito bacana. Então é assim que funciona também um atendimento do acolhimento ao luto para quem faz parte do Plano Boa Vida, aos dependentes, né? Estendido aos dependentes da pessoa. E, bom, a gente agradece demais aqui a psicóloga, a doutora Patrícia, por essas palavras importantes. A gente lembra também que o luto, ele é uma vivência única, mas que ninguém precisa passar por ele sozinho, né? E buscar ajuda também é uma forma
de amor próprio. E claro, se você quiser saber mais sobre esse atendimento oferecido pelo Boa Vida, procure o escritório mais próximo aí na sua cidade, né? E assim já faça o seu plano Boa Vida, veja lá quais que são os benefícios, se para você vale a pena, se para você faz sentido isso. Então, faça parte também. Eu também tenho o meu plano Boa Vida, já tenho garantido também o acolhimento ao luto para os familiares, para os meus dependentes ali, e é muito bacana porque é um plano que você também aproveita em vida, né? Com vários descontos, vários parceiros, vários benefícios que você aproveita quando está por aqui também. Doutora, novamente, agradeço pela sua participação e desejo a você uma ótima semana. Nossa, eu que agradeço, espero que essa entrevista, né, que essa nossa conversa, que essa nossa conversa tenha feito sentido para muitas pessoas, né, e qualquer coisa eu também estou à disposição para tirarem alguma dúvida, eventualmente, né, podem entrar em contato com os nossos escritórios e eu estou à disposição.